Eu quero começar contando como que eu descobri a dieta low carb, como que eu comecei a fazer a dieta low carb. Eu sempre fui uma pessoa que tive alguma preocupação com a saúde e com o corpo, principalmente porque se eu desse qualquer bobeira a vida toda, eu sempre dei uma engordadinha. Quando eu era bem mais nova, teve um tempo que eu engordei bastante, eu tomava remédio para asma e tal, e era mais gordinha. Depois eu emagreci, mas qualquer coisa que eu comia mais, que eu me desleixava, eu acabava engordando um pouquinho. Então eu vivia fazendo alguma dieta, procurava alguma coisa, mas eu acho que na minha cabeça eu sempre tive mais uma preocupação com gorduras do que com carboidrato. Então, não gostava de comer muita fritura. Se fosse fazer alguma coisa, eu não queria que colocasse muita manteiga, muito azeite. Era meio até enjoada, assim, sabe, em casa e não sei o quê. Mas eu era sempre mais enjoada com gordura do que com açúcar, com carboidrato e tal. E aí eu sempre engordava, emagrecia, engordava, emagrecia. E aí um belo dia eu tava morando lá em Sorocaba já. E aí eu comecei a engordar mais. E eu fazia academia. Eu ia lá na academia. Era uma época que eu até tinha mais tempo, depois do trabalho e tal. Voltava do trabalho, ia pra academia. Ficava umas 2 horas lá na academia. Aí ia lá, fazia um monte de coisa aeróbica, fazia aula de dança, aula de não sei o que, tá. Voltava pra casa, comia um monte, comia coisa que era doce e tal. Eu pensava assim, né, tô indo na academia, posso comer o que eu quiser e tal. Eu fui engordando, engordando, engordando. Aí eu subi na balança uma vez, lá na academia, e pesava 63 quilos. 63 quilos pra muita gente, pro meu tamanho, 1,65, pode nem ser tanto. Mas era, pra mim, um peso que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu vi assim, é o momento de começar a emagrecer. Se eu não começar a emagrecer agora, depois, né, vou engordar mais. E eu vou ter que emagrecer uma quantidade muito maior. E aí, gente, a partir daquele dia mesmo, que eu subi na balança, eu fui no mercado, comprei um monte de coisa de dieta. Eu tinha, não sei porquê, tinha no celular ou alguém mandou uma dieta de uma tia minha, que tinha ido na nutricionista, a nutricionista tinha passado a dieta pra ela e tal, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou fazer essa dieta aqui da minha tia. Eu olhei o que na dieta tinha escrito assim, né, o que podia comer a mais, o que podia comer menos, o que não era pra comer e tudo mais. E aí, eu fui no mercado naquele dia, comprei um monte de abobrinha, não sei o que, comprei vegetais, ovos, não sei o que, e fui pra casa. Eu lembro que tinha uma lata de leite condensado aberta na minha geladeira, e aquela lata ficou aberta um mês dentro da minha geladeira. E eu até, depois eu vou explicar que eu fazia um dia do lixo da semana, mas aquela lata de leite condensado pra mim era a representação do que eu tava conseguindo fazer, que eu não comia errado, assim, durante a semana. Eu fiz a dieta bem certinho. Eu nem lembro se eu sabia que aquela era uma dieta low carb. Mas era uma dieta low carb, era baixo carboidrato. Você não comia pão, não comia batata, não comia arroz. Comia carnes, vegetais, ovos e tal. E eu fazia um dia da semana que era o dia do lixo. Eu sei que nutricionista, eu não sou nutricionista, posso falar as coisas, né? Nutricionista fala, mas negócio de dia do lixo, você vai jogar lixo na sua barriga, né? Não, aquilo ali, gente, o dia do lixo funcionava muito bem pra mim. Por quê? Eu conseguia fazer a dieta toda certinha, a semana inteira, porque eu sabia que no sábado ou no domingo ou qualquer outro dia, que às vezes era até um dia da semana, eu ia comer umas coisas que eu queria, comer chocolate, ia comer mais coisas assim. Então, pra mim, funcionava. E aí eu fiz um mês de dieta certinha, bem reguladinha assim, só um dia da semana que eu fazia o dia do lixo, e eu emagreci 5 quilos. Nessa época, eu inclusive parei de fazer os exercícios aeróbicos demais que eu tava fazendo, porque eu também achei que aquilo me dava muita fome. Aí parei de fazer o aeróbico, comecei a fazer musculação, que era muito melhor. Eu fazia mais rápido, então gastava menos tempo meu e eu não tinha tanta fome quando eu chegava em casa, aquela fome de leão. Depois disso, o que aconteceu foi que eu gostei da dieta. Achei uma dieta fácil de levar, sabe? Eu sabia o que podia, o que não podia comer. E se eu levasse certinho aquilo ali, eu ia conseguir manter o meu peso. Então, eu parei de fazer uma dieta tão restrita, mas continuei fazendo uma dieta de baixo carboidrato. Na época eu emagreci, eu anotava tudo. E aí, depois que eu já tava com um peso assim, que já tava satisfatório pra mim, eu parei de anotar. Mas eu continuava tendo aquela alimentação daquele jeito, mais ou menos daquela maneira, sem comer determinados alimentos ou comendo uma quantidade bem menor. E dando prioridade para frutas, legumes, vegetais, carne, ovo e tal. Então, assim, foi muito bom pra mim. Depois disso, eu descobri que a dieta low carb ia ser muito bom pro meu ovário policístico. Eu tenho ovário policístico, fui diagnosticada com, sei lá, 14 anos, quando eu tive a minha primeira menstruação. Eu menstruei, acho que 1, 2, 3 vezes no máximo. E depois eu fiquei 6 meses sem menstruar, quando eu era jovem, né?
E aí eu tinha testosterona super alta e tal. Viu que era síndrome do ovário policísticos. E aí eu comecei a tomar anticoncepcional. Tomei assim, anos, né, gente? Acho que eu tomei, sei lá, quase 15 anos de anticoncepcional. Porque foi isso que me passaram. Foi isso que o médico passou e tinha que tomar. E teve algumas épocas da minha vida que eu parei de tomar pra ver o que acontecia. E a minha testosterona subia de novo. Eu tive várias questões, assim, nas épocas que eu tentei parar o anticoncepcional por algum motivo. Então, depois eu nunca mais parei. Quando eu descobri que um dos tratamentos para síndrome do ovário policístico poderia ser a dieta low carb, e eu já estava fazendo a dieta low carb, e aí que me incentivou mais a continuar com essa dieta, porque eu percebi que seria melhor para minha saúde. Eu também comecei a ter o desejo de parar de tomar um anticoncepcional, até por uma questão de ganhar massa magra e tudo mais. E aí eu comecei no nutrólogo, ele viu certinho quanto de carboidrato que eu poderia comer por dia e tal, de acordo com o meu peso. E também foi fazendo um acompanhamento, né? Com esse acompanhamento com o nutrólogo, eu consegui tirar o anticoncepcional, tomei metformina e uns suplementos durante um tempo, e depois eu consegui parar. E assim, isso eu fiz a dieta, comecei a fazer a dieta low carb em 2018. Eu acho que daí a um ano eu já fui tentando tirar o anticoncepcional e tal. Fiquei um tempo ali pra tirar o anticoncepcional e aí parei de tomar remédio pra isso. Daí em diante eu fazia exame pra ver se o meu ovário policístico tinha voltado e tudo mais. Fazia exame de rotina certinho e não tinha voltado. Fazia exame de hormônio, tudo certinho também. Então, mantendo a dieta low carb, eu consegui simplesmente não ter mais nenhum problema relacionado à síndrome do ovário policístico. Alguns médicos, cada médico que eu converso fala uma coisa um pouco diferente, tá? Mas alguns médicos já me falaram que síndrome do ovário policístico é uma condição da pessoa que não vai curar, mas os sintomas dele podem desaparecer, igual desapareceu em mim durante muito tempo. Eu parei de ter o ovário policístico mesmo, no ultrassom não aparecia mais os cistos, e parei de ter qualquer outra alteração hormonal que significasse síndrome do ovário policístico. E aí, no ano passado, teve uma época que eu me descuidei mais. Me descuidei tanto da alimentação, me descuidei da quantidade de exercício que eu estava fazendo, não fazia exercício diariamente, apesar de eu fazia Krav Maga, né? Então, 2 vezes na semana ali eu fazia os exercícios. Mas nos outros dias fazia muito menos exercício, não estava fazendo a musculação e não estava tão atenta mais com a alimentação por uma série de questões, assim, até emocionais, eu posso dizer. E aí, com isso, acho que foi no início desse ano, eu fui fazer uma ultrassom nova, os ovários policísticos voltaram, então eu tô com vários cistos no ovário de novo. E eu fiquei bem chateada, assim, de ter parado a dieta. E algumas pessoas podem achar que é coincidência ou porque passou muito tempo, né, de quando eu tomei o anticoncepcional e que o natural seria voltar. Mas pra mim foi simplesmente porque eu descuidei da saúde, descuidei da atividade física e da alimentação. E o engraçado é que no finalzinho do ano passado, quando eu me pesei, eu tava pesando exatamente os 63 quilos lá da época de antigamente. E que desde que eu comecei a fazer dieta low carb, eu nunca tinha voltado. Eu sempre ficava assim, entre 56 e 58, né, meu peso. E teve uma época que eu até emagreci um pouco mais, na época da pandemia e tal, que eu devia estar com 53, 54. Então, foi uma diferença bem grande. Eu voltei a fazer dieta low carb. Eu acho que com 1 mês e meio, assim, no início desse ano, eu já voltei para os 58 quilos, já consegui emagrecer 5 quilos, assim. E 58 não, até menos. Eu acho que eu voltei para os 56 e aí agora eu já tô com um pouquinho ali, 57, 57,5. Então, assim, a dieta low carb pra mim hoje é uma prioridade e não é uma questão de emagrecimento. Eu até sempre tenho esse negócio de querer emagrecer um pouquinho, tá? Falar a verdade que eu acho que a única época que eu não tava querendo emagrecer um pouquinho mais era na época que eu tava com 54, mas foi um peso que eu nunca consegui manter. E só pra vocês refletirem um pouco sobre esse negócio de peso, gente, não é pela uma questão só de eu subir na balança e ver o peso, não, tá? Porque o meu corpo muda. E eu como as proteínas bem certinho, então, em geral, quando eu emagreço, eu não perco muito volume de massa muscular. Eu perco gordura mesmo, né? Visualmente dá pra ver que foi gordura. Então, o corpo de 54 é um corpo que eu gosto mais. Mas a minha prioridade em relação a fazer dieta low carb não é simplesmente por uma questão de emagrecimento, mas sim uma questão de saúde por conta da síndrome do ovário policístico. O que me ajuda muito também a manter a dieta é poder anotar.
Então, tem um aplicativozinho, então eu anoto, isso me ajuda bastante. Mas eu sei o que que eu posso, o que que eu não posso comer. Na verdade, não é o que que eu posso, o que que eu não posso. É mais o que que eu devo para não passar da quantidade de carboidrato que eu desejo, que é o que o nutrólogo falou para mim que eu deveria comer, que é 1,5 vezes o meu peso corporal. E deixar bem claro, gente, não façam simplesmente essa conta pra você e acho que tá certo. Isso aí você vai ter que ver com o nutrólogo e tal. Você pode fazer a conta, mas aí é por sua conta e risco, não é porque eu não passei não, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque eu, por exemplo, fiz com esse valor de 1,5 por peso, só que uma pessoa que pesa 150 quilos, provavelmente a dieta não é essa, tá bom? Então, cada pessoa, existe uma individualização aí. Eu nunca tive sobrepeso, por exemplo.